Olá, sejam bem-vindos ao canal da agência DC News. Hoje estamos recebendo a presença do secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fábio Prieto de Souza. A gente vai falar sobre a Câmara Técnica do Varejo. É uma proposta da Associação Comercial de São Paulo, da Fundação Procon, órgão que é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania e também do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Obrigada pela presença. Prazer estar aqui. Qual é o foco do projeto, secretário? Olha, as leis do consumidor, em geral, elas têm duas variáveis que devem ser observadas. Uma é repressiva. Quem comete infração contra o consumidor tem que ser punido, no caso com multa, né, prevê a multa, lei brasileira. A outra variável é uma variável que a gente chama pedagógica, de orientação. Por que tem isso nessas leis? Porque quando você faz uma lei para o consumidor, você está fazendo uma lei para quando a gente entra, por exemplo, como consumidor num grande banco, ou quando a gente compra um carro de uma montadora, numa cadeia produtiva internacional, ou numa grande rede de supermercados. Esses segmentos, pela força econômica, eles têm advogados, eles têm contadores, assessoria de imprensa, tem toda uma estrutura para compreender as exigências que são feitas em relação ao consumo. Mas você tem os micro, pequeno e médios empresários, nos países em geral, esses não contam com essa assessoria sofisticada, mas também estão sujeitos a uma série de exigências. Então, o que acontece? Essa lei obriga o órgão regulador, no caso aqui do Brasil, o PROCON, a que ele tenha uma atuação interagindo com esses setores e explicando, muitas vezes, as necessidades de atendimento, por que precisa fazer certas coisas, por que precisa respeitar certos procedimentos, para manter a boa relação entre fornecedor e consumidor. A Câmara Temática, ela vem para dar concretização a isso. Então, a gente está criando isso no governo do Tarcísio. Fizemos a primeira Câmara Temática com o setor supermercadista, porque é um setor, vamos dizer, que tem uma relação muito intensa e cotidiana com o consumidor. Então, a gente já quis simbolizar que nós estamos chamando os supermercados para conversar com a gente, para atender o consumidor. E hoje a gente está aqui com muita alegria, na nossa querida Associação Comercial de São Paulo, centenária, e com o IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, porque nós criamos agora a segunda Câmara, que é em relação ao varejo em todos os outros segmentos. Tá. Então, essa é a ideia da Câmara Temática. A gente tem as demandas dos consumidores já, tudo isso, já sabemos o que o consumidor quer. Nós temos a atividade que o órgão regulatório deve desenvolver em relação a esse setor, e agora nós queremos trazer os empresários do varejo para dizer a eles, olha, como é que vocês podem atender essas demandas? Porque, veja, a relação econômica ela é dinâmica. Não é que você estabelece lá uma norma e a economia para. Não, a Ela se economia transforma. ela é criativa, ela é Exato. transformadora. Então, o que era importante, às vezes, para o consumidor há 10 anos, hoje não tem nenhuma importância. E outras coisas que estão ficando importantes para o consumidor, a gente precisa ver se antecipa um pouco para atendê-lo mais rápido. Para isso, a gente precisa ter um fluxo de informações, precisa ter diálogo, precisa ter conversa, precisa ter contato. E precisa ser institucionalizado. Precisa ser claro, precisa ter ata, precisa ser documentado, precisa ter Basicamente, vocês devem propor aí uma série de campanhas, de até orientação mesmo, para esse pequeno varejista. Porque as pessoas muitas vezes acham que a pessoa é desonesta, está trabalhando de forma desonesta, muitas vezes é desconhecimento em como ele consegue manter a operação dele, muitas vezes uma capacidade que ele nem tem, não consegue nem suprir aquilo, né? Vou te contar uma coisa que eu passei minha vida inteira. Eu fui juiz federal. Sim. E uma parte da minha vida eu trabalhei na área criminal. Então, eu interroguei muita gente durante muito tempo de crimes muito variados, de colarinho branco, crimes insignificantes, de toda ordem. E eu vou te dizer, o crime, a infração, seja criminal ou não, como essa que você falou que não é criminal, é de consumo, né? Embora algumas infrações de consumo também sejam criminais. Depois de olhar muito, estudar e acompanhar, a gente sabe que o cometer infração tem causas complexas e muito variadas. Não existe uma bala de prata, uma receita mágica. O ser humano é o ser humano, na sua complexidade. Mas eu te digo, sem medo de errar,
que das muitas pessoas que eu interroguei que cometeram crimes, no interrogatório, que é o momento assim que a pessoa fica diante do juiz, Sim. você tem uma sensibilidade com o tempo, com a experiência, eu te digo sem medo de errar que uma grande parte dos delitos as pessoas não tinham muita noção, seja porque o pai não orientou, a mãe não pôde prover lá o zelo que devia ter, Perfeito. estavam em situações sociais muito desfavoráveis, com maus exemplos. Quer dizer, essas pessoas não tinham noção muito exata do que estavam fazendo. E isso acontece em qualquer classe social, Uhum. sobretudo num país como o Brasil, que é muito burocrático ainda. A gente precisa diminuir a burocracia. Nós temos o custo Brasil, que é o custo do sistema de justiça, o custo do sistema de administração pública, a inter-relação entre privados também. Muitas vezes é extremamente burocrática no Brasil. Exato. Não é? A relação entre empresas, inclusive. Isso segura a economia, não é bom. Não, é por isso que o Brasil tem o tal do custo Brasil. Exato. Então, a gente sabe disso, quer dizer, isso vale para todos os setores. Uhum. E nesse caso, nós queremos dar atenção a isso. A gente já vem fazendo operações de orientação com esses setores mais intensivos, como, por exemplo, supermercado, mas outros também. Ano passado já fizemos mais de 800 atividades nesse sentido. Com as câmaras, a gente quer melhorar ainda isso. Perfeito. Queremos conversar com liderança e tal, porque isso tem um efeito multiplicador muito importante. Isso dá visibilidade, da comunicação eficiente. Então, essa também é uma ideia das câmaras temáticas. O senhor acha que hoje o PROCON é um órgão que tem uma credibilidade? Ou seja, eu tenho a impressão de que muito mais gente poderia reclamar e não reclama. E ainda assim, entre o ano passado e esse ano, foram mais de 1,5 milhão de Não, registros, ano se eu não me engano. passado, Mais de 900 mil 900 mil, é quase 1 queixas. milhão no estado de São Paulo. Então, é um número muito alto. É um número muito alto. A gente está sempre estudando por que esse número é tão alto. Por que esse número é tão alto? Por vários fatores. Esses que o senhor acabou de os que eu falar, por acabei exemplo. os que eu acabei de falar. Você tem uma burocracia excessiva. O Brasil tem um sistema de controle e fiscalização que é um dos maiores e mais caros do mundo. Nós temos órgãos regulatórios como os PROCONs, nós temos o promotor, nós temos a Defensoria Pública, Sim. nós temos o juiz, aí temos o juiz do Estado, aí temos o juiz federal, Federal. temos o juiz do trabalho. Nós somos a única nação do mundo que tem 3 justiças numa cidade. Nenhum lugar do mundo tem isso. Isso cria uma rede de constrangimento, que é o que a gente chama, em alguma medida, de constrangimento ilegítimo. Tem o constrangimento legítimo, que é você não pode matar, não pode roubar. Então, a sociedade tem vários mecanismos, tem educação, tem polícia, juiz, uma série de coisas, para você não fazer aquilo. Exato. E há os que a gente chama sociologicamente os constrangimentos ilegítimos, que aí entra até o custo Brasil que eu acabei de falar. Você cria uma estrutura tão monstruosa que o cidadão, as empresas e os próprios governos sofrem imensamente com Exato. isso. Veja, a máquina pública sofre. Complicadíssima. Ninguém escapa disso aqui. O cidadão não escapa, as empresas não escapam e os governos não escapam. Os governos muitas vezes são caros. Por quê? Porque eles são obrigados a atender essa burocracia infernal que a gente tem no Brasil. O que o senhor acha que poderia ser feito no âmbito aí da parte econômica para facilitar a vida do cara que está empreendendo? Aí tem uma questão de princípio e de cultura, que não é fácil mudar. Esse é um grande problema. Quer dizer, você pega, às vezes, líderes políticos brasileiros falando mal, por exemplo, e ofendendo, inclusive, moralmente, os nossos empresários do agrobusiness. São coisas inacreditáveis. Não é? O agrobusiness brasileiro alimenta 1,2 bilhão de pessoas no mundo. O Brasil alimenta. Responde por 30 e tantos % do PIB brasileiro, dessa riqueza toda aqui, o agrobusiness está pagando 30 e tantos %. Quer dizer, fizemos ciência, tecnologia, demos emprego, mas você tem líderes políticos que vão para a televisão e ofendem os empresários do agrobusiness, moralmente, inclusive, levanta suspeitas, fala mal fora do Brasil. Líderes nacionais. São coisas que você fica perplexo de ver. Por quê? Porque é uma cultura cartorial, patrimonialista, que não quer o sujeito que assume risco.
Esse é o grande inimigo do patrimonialismo. Ele está lá só para alimentar esse patrimonialismo de todo tipo que tem no Brasil. É por isso que um líder nacional, às vezes, pode ir para a televisão e ofender O cara que está produzindo. o empresário que está pagando as contas aqui. Então, isso é uma questão cultural, começa nessa questão. Por isso que você tem uma estrutura burocrática que eu te digo. Nós temos sistemas de controle e fiscalização maiores e mais caros do mundo. Veja bem, temos tribunais de contas, temos o judiciário, temos o Ministério Público, Sim. temos a Defensoria, temos os regulatórios tipo PROCON. Você ficar aqui lembrando, tem uma infinidade de agências. Exato. Anvisa, etc. São pouquíssimos países que gastam, que tem uma monumentalidade burocrática e um custo como esse. Por que tem isso? Por causa dessa cultura. Quer dizer, a gente tem que dizer, e tem que pegar o menino na escola e dizer para ele, olha, você vai empreender. Nós, inclusive, aqui mudamos o currículo das escolas. Nós estamos colocando nas escolas o empreendedorismo. Isso é fundamental. Na escola pública. Estimular desde cedo, né? Tem que dar chance. Porque, veja bem, as escolas privadas que têm classes mais privilegiadas, elas ensinam isso. Sim. E o pai está em casa, já dá o exemplo, a mãe dá exemplo, o avô dá exemplo, ele só fala com gente que faz aquilo. Exato, ele está naquela bolha. Está na bolha. O menino lá da escola pública, ele já não convive com isso. Ele está em outro lugar. Ele não ouve nem falar, ele não sabe o que é. Você fala em empreendedorismo para ele, ele não sabe o que é empreendedorismo. Então, nós colocamos isso aqui no currículo, no governo Tarcísio, isso está no currículo, com mais algumas outras, e reforçamos matemática, porque, veja, ninguém pode ser empreendedor se não sabe as 4 operações. E português. Quer dizer, o que os países ricos fazem? Primeiro, a língua nativa e matemática. Todo país que deu certo tem isso. Então, nós reforçamos essa carga horária e estamos colocando algumas matérias para que essas pessoas comecem a pensar com isso. Não é? Tem que mudar de cultura. Mudar de cultura não é fácil, mas a gente vai chegar lá. O Brasil já é uma das maiores economias do mundo. A população respeita os trabalhadores e os empresários, por exemplo, do agrobusiness, como respeita aqui também os empresários em geral. Todo mundo sabe que quem dá emprego é o setor privado, não é? É quem corre risco. E veja, correr risco no Brasil aqui, com essa burocracia administrativa e judiciária, com esses juros altos, com essa regulação sem fim. O sujeito precisa ter valentia, viu? Não precisa ser valente. Vamos para um outro ponto aqui. A gente está passando por uma grande transformação de experiência de compra com o digital. As vendas no comércio eletrônico passaram de 44 bilhões de reais no primeiro trimestre aqui no Brasil, segundo os últimos dados divulgados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Que tipos de problemas o senhor observa que são mais recorrentes? Bom, você teve aí a fraude, uma fraude muito grande, um dos temas recorrentes do PROCON e do Ministério Público também, da Justiça, é que você põe uma página na internet. E como é que você sabia se aquela página estava aqui ou num país a 15 mil quilômetros de distância? Sim. Ninguém sabia, porque você faz o que quer numa tela de computador. Exato. Então, nós temos muitas reclamações, isso também chegou ao Ministério Público, à Defensoria, de fraudes como essa. E é uma fraude que todo mundo cai. É uma fraude democrática, para todas as classes sociais. Todas as idades. Você tem compras, porque é difícil realmente saber, a coisa é muito bem feita. Sim. São pequenos detalhes. Não, muita gente já caiu nesse golpe do comprou ou não recebeu. Não, você está ali como consumidor, mesmo as pessoas que têm uma educação mais privilegiada, você está descontraído. Você não vai ficar olhando o seu defensiva. Na defensiva, né? Aliás, o estelionatário é o mestre. Exato. A gente aprende na faculdade de Direito 2 coisas. O professor de penal sempre fala isso. O homicídio é o crime que todo mundo pode cometer. Você pode perder o controle e a qualquer momento. E pode cometer. E o outro é o estelionato, que é o crime que todo mundo pode cair. Pode ser inteligente, pode ser educado, não importa. Ele te pega numa hora de fragilização. Então, nós temos muito problema e a solução não é fácil, porque, veja, aquilo é um computador, é um programa que a gente não sabe nem onde está. Então, a justiça, nós, enfim, a gente está
Isso é um aprendizado, por Uhum. isso que Constante também, a né? gente chama Porque eles lá, também estão se sofisticando cada vez mais, né? tá sempre, isso é uma brincadeira de gato e rato a Isso vida inteira. aumentou o fluxo de reclamação no Aumenta, Procon ao longo aumenta, dos aumenta, últimos, aumenta. Tem. pelo que você Tem um tem fluxo observado? relevante pela razão que você falou. É, Você está falando do comércio que a gente consegue perceber já esse valor imenso que você disse. exato. E tem esse outro comércio das fraudes também, que é muito grande. As fraudes bancárias, também Sim. eletrônicas, são gigantescas. É, eu ia até falar. Eu estava fazendo um levantamento lá e vi que empresas de turismo, telefonia, energia, varejistas de moda e marketplaces de vendas e entregas estão entre os principais alvos de reclamação. Que problemas na ponta deveriam ser melhor estudados por essas companhias para evitar o dano ao consumidor e também à sua reputação, né? Olha, isso aí, por exemplo, quando você pega todos esses setores aí que operam com base eletrônica, com computador, vamos falar assim, ser claros, estão todos sujeitos a isso. É, Então, é muito difícil, às vezes, você prevenir a fraude. Pode, até se gasta dinheiro. Os bancos, por exemplo, a fraude é tão grande que eles agora são ativos. Então, o que acontece? Às vezes você faz uma compra no teu cartão de crédito que está fora um pouco do teu padrão de sim. consumo. O que o banco faz? Ele te liga. Uhum, te Ele comunica. começou a mudar. É. Eles fizeram programas agora que são o que a gente chama de fiscalização ativa. Uhum, Então, mas ainda assim as fraudes são muito grandes. sim. Não é? Essa fraude de você oferecer empréstimo, e aí Te ligar te falando que é de algum liga, não ele sei o tem quê, os e o cara dados, te pede um código não sei do quê, e aí você passa, o os cara. nossos dados, então não vamos nos iludir. Ah, tá todo Tá, espalhado por aí. o nosso Sabe? CPF, nosso endereço. É. Então, eles ligam já com uma conversa muito boa. Fala o seu nome, fala o seu CPF, fala o seu endereço. Ainda vai te oferecer alguma coisa que você gosta. É aquilo, você É baixa a a guarda. combinação, é. Você baixa a guarda imediata. A tua vigilância Exato. psicológica baixa na hora. Por É, isso que todo mundo de todas as classes sociais, nível educacional, acaba caindo nesse golpe. É por essa razão. é, A coisa é bem feita. é. Agora tem um outro setor também que vive no topo das reclamações, que são os planos de saúde, né? Isso aí parece que não tem solução. O plano de saúde ele está pagando essa questão da demografia também, né? Tá, Porque você tem um país que começa a curva envelhecer. demográfica É. envelhecer. A medicina hoje leva o tratamento a um limite que nós jamais pensamos. Isso é maravilhoso, é uma coisa, uma conquista humana, porém é um custo humano, e um custo social e um custo econômico. E aí você arbitrar essa questão, até onde eu vou com o tratamento, como eu não vou, quem que financia. Eu me lembro que eu estava numa determinada instituição, não vou falar qual aqui, mas ligada à justiça, Uhum. e eu entrei no elevador e estavam duas pessoas conversando, e uma se virou para a outra e falou assim: puxa, sua mãe, eram duas pessoas já com idade avançada, falou, sua mãe está internada há 1 ano no hospital muito prestigiado e caro, Hum. né, com muito recurso técnico e caro. E um Aham. disse para o outro dentro do elevador assim: poxa, sua mãe está internada há 1 ano, isso aqui, ela deu uma conta no nosso plano econômico, mas no meio de todo mundo. Por quê? Porque E aí a maioria paga a conta pela não, minoria, né? distribuiu pelo Sempre plano, assim, né? distribuiu pelo Não, plano. distribui, né? Então, ali no elevador a pessoa não se conteve, são Sim. pessoas destacadas aí. Aham. Então você entra nesse problema do financiamento, quer dizer, se você veja quantos planos quebraram já. Então não é um negócio, É um mercado que tá não, passando por não problemas. é como companhia de aviação, não é? É, Como é que quebra a companhia de aviação americana, suíça? O negócio não deve ser simples, sim. né? Então tem alguns setores, de acordo com a vida social vai É uma mudando, eles complexidade. são expostos a riscos e complexidades e Sim. dificuldades. Claro, todos nós queremos ser tratados todos e pelo preço mais módico possível. Uhum. Ora, você entra no hospital, ele te dá um ganho de 10 anos de vida, cheio de equipamento, com remédio, e todo mundo tem que pagar. É, Quando muita gente começa a ser beneficiada por esse tipo de tratamento, e a base pagante
Não sobe? É É a questão da mesma? Previdência Social. É, Por que a exato. Previdência Social quebrou? É. Porque paga muita gente, E a tendência agora... não é? No mundo inteiro acontece Exato. isso. É. Claro que todos nós queremos o benefício da Previdência. O que aconteceu no mundo inteiro? Quando você começou a subir a conta, É. o jovem que está entrando na Previdência Social tem que pagar toda essa conta, Sim, vai se dar mal. e só que tem um monte de gente aqui em cima. Sim. Então a conta começou a não fechar. Uhum. E aí você tem as crises, toda hora tem um país aí mudando a idade, você percebe que tem isso todo dia, porque o sistema, Sim. a longevidade aumentou, e essa base econômica que paga, a base pagante, ela está começando a não sustentar o sistema. Sim. Sem contar que nós, né, a geração que está aqui, nós nos financiamos com a que está entrando também. Claro que nós recolhemos, é óbvio, Uhum. mas vamos dizer, é um fluxo permanente isso. É. A base não aumenta, né? A base não aumenta. O plano de saúde, claro que tem fraude, tem gente que aplica golpe, Sim. enfim, isso é até mais fácil da gente mandar para o Ministério Público. O Ministério Público toma medidas muito concretas, trabalha muito bem. Agora, tem outros problemas de financiamento de plano de saúde que a gente fica ali, a conta é complicada. Sim. Remédios caros, tratamentos Alto custo. Ah. experimentais. Claro, todos nós queremos, quando você está desesperado, quem que não quer? Não, total. Né? Só que, veja, o tratamento experimental é experimental. Ele tem um custo de investimento alto, ele ainda não foi para o mercado, Uhum. não se financiou, ele está se financiando ali nos primeiros. Então, Sim. ele tem um custo muito alto. Toda essa complexidade o PROCON trabalha, assim como o Ministério Público, a Defensoria. Não é uma questão simples, mas o PROCON é muito atuante nisso. É. Em que situação a denúncia da pessoa vai parar no Ministério Público? Quando envolve todo tipo de... todo Desde tipo. parte civil até a área criminal, né? Não Sim, tem... no Ministério Público, mas aí sim. quando não há resolução, a partir do PROCON, é isso? Ou não? Tem Não, alguns não, casos que já não, não, imediatamente precisam ser não, não, encaminhados. não, uma coisa não tem nada que ver. É. Vamos dizer, hoje a gente diz que o Brasil tem muitos balcões, porque você tem um grande sistema de controle e fiscalização. É. Né? Tem o Tribunal de Contas, tem as ouvidorias, tem o Ministério Público, tem o PROCON, Sim, já mencionou. tem a polícia. Nós temos uma rede, né? Protetora. A gente diz que tem uma grande rede de balcões. Sim. Na verdade, isso vem um pouco da Constituinte. A partir da Constituinte, isso faz parte da história, quer dizer, nós criamos um conceito de acesso à justiça, quando você tinha que ter criado o conceito de responsabilidade pelos direitos e deveres. Uhum. Eu não tenho que dizer para você que você tem o direito de disputar um direito que vai ser reconhecido daqui a 10 anos. Deveria só ser um direito. E depois você vai ser paga naquela justiça. A justiça não consegue pagar, demora mais 10 anos depois para pagar. Depois vira precatório. Precatório, não sei mais o quê. 25 anos. A gente tem que dar um passo seguinte agora. O Brasil tem que dar um passo seguinte. Diminuir um pouco a justiça, que já está muito cara, já está muito interventiva. Não é? Sobrecarregadíssima. Sobrecarregada, já não consegue dar conta, e é natural, não consegue mesmo. Sim, não é porque é justiça. Você pega uma estrutura e acho que é o maior judiciário do mundo. é um dos maiores do mundo. Né? Hoje você vai nas cidades brasileiras, tem 3 estruturas de justiça. Sim. Tem a Justiça Estadual, tem a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. E agora estão desdobrando para várias específicas, especializadas. Então Não, e aí atrás vem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. Sim, o estadual. E o estadual. E aí depois vem a Defensoria da União, a Defensoria do Estado, aí tem a Polícia Federal, aí tem a Polícia Estadual, já tem a Guarda Municipal. É uma grande máquina. E veja, se isso tivesse nos levado a uma sociedade suíça, perfeita, sueca, mas não nos levou. E qual que é a sua visão sobre isso? A minha visão é que o Brasil vai evoluir, esse sistema também trouxe benefícios, claro, não trouxe só problemas, como tudo. De proteção à sociedade. Também, ele também ofereceu e oferece proteções, né, importantes socialmente. Agora, é uma questão de calibragem, a gente tem que tornar isso normal, ou seja, tornar igual aos outros países que funcionam, e trazer a ideia de responsabilidade, de direitos e deveres. Porque para eu receber alguma prestação do Estado, você paga.
Então não adianta falar no meu direito se eu quero criar o dever de você pagar. Então a gente precisa ter essa noção de que a responsabilidade do cidadão, das empresas e dos governos também Isso que eu ia é falar. com direitos e deveres, Uhum. não é? E deveres também. O dinheiro não existe, o SUS não é gratuito. Não, O SUS é muito bem pago exato. e bilionariamente pago por todos Uhum. nós. Nós pagamos muito Muito pelo SUS. imposto. A gente ouve falar, não, o SUS é gratuito. Não, não é não. O SUS custa bilhões para todos nós. Exato. A gente pode continuar com o SUS e estamos convencidos que o SUS pode prestar lá o seu serviço, a sociedade vai decidir isso. Só não pode dizer que é de graça, porque não é, ao contrário, é muito caro. O Sim. SUS é caro porque ele quer dar um tratamento universal, então tem que ser caro mesmo. Faz parte do jogo, são opções que a gente fez. Mas não existe nada gratuito. Não existe nada Não gratuito. tem almoço grátis, né. Não tem almoço grátis. Então, essa é a ideia. Eu acho que o meio de você fazer evoluir é o país evoluir. E A ter mentalidade evoluir, a cultura a melhorar, cultura, ter eu uma nova entendi. percepção. Exato. E não adianta eu chegar para aqui e falar para você, olha, eu tenho meus direitos. Não, ótimo, maravilhoso. Quem que vai pagar os seus direitos? Os outros que estão nessa sala? Hum, Quanto vai ser pago? Quem que vai cobrar? é. Para onde vai esse dinheiro? Como vai ser administrado? Então, essas coisas é que a gente tem que começar a discutir, porque os países que deram certo discutiram essas coisas. Não adianta. Nenhum país do mundo se resolveu pelo conceito de acesso à justiça. Não tem exemplo no mundo. Nenhum país. Não há exemplo no mundo histórico que tenha feito isso. Uhum. Não é porque o juiz é ruim, eu fui juiz Juiz, 30 anos, promotor, quer dizer, não sou eu que vou desmerecer aqui essa claro. atividade. A questão é se a estrutura consegue fazer isso. E ela não foi feita para isso. Essa estrutura foi feita para uma outra coisa. Ela vem atuar residualmente. É. Ela não pode estar na linha de frente, porque ela não tem como dar conta. Não Acho que é. são garantias, né. Ela está para garantir o É, contrato, ela está para garantir nossas liberdades, que são. exato. É por isso que a justiça é tão importante, o juiz é importante, o promotor é importante, o advogado, nunca deixará de ser. Não é? Agora, isso é uma questão que é assim no mundo inteiro. Nós estamos Uhum. tentando fazer uma outra coisa aqui que não está dando certo e não vai dar certo. Então a gente tem que ter ideia, passar para o próximo capítulo. Não adianta ficar discutindo aí, enfiando, gritando, dando cadeirada na cabeça, essas coisas. É, A gente tem que ter ideias a inteligentes, vulgaridade, né, a a vulgaridade não vulgaridade. A gente tem que ter ideias inteligentes, ideias que sejam o máximo consensuais, ainda que não sejam unânimes, não é? E com isso a gente vai construindo outras coisas, aproveitando essas experiências. Não sim, é? O passado é o passado. a história ensina. Bom, a gente vai aprender aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou. Uhum, perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista, foi muito enriquecedora. Não, o prazer é meu aqui, estar na associação comercial para mim é um prazer, porque eu acho que a associação comercial é uma entidade centenária, tem muita história para contar. Aqui nasceu, entre muitas outras coisas, muitas histórias que tem a associação comercial, nasceu, por exemplo, a proteção da micro, pequena e média empresa no Brasil. Nasceu Sim, aqui nessa casa. Pessoas como a FIF e outros que estão aqui. exato, Essa turma da velha guarda aqui tem que ser muito aplaudida e festejada. sim, O Brasil era muito vulnerável porque não tinha um olhar para isso. é, Você tratava o sujeito que tinha um restaurante aqui na esquina como o dono de um banco. Veja, isso era uma temeridade. Não é? Então, só isso já valeria toda a vida dessa associação. Quer dizer, só esse conceito que a associação criou, que criou legislação, criou uma cultura. Você tem que falar no micro, você tem que falar no pequeno, no médio empresário, entender direcionado, que né, eles são outras coisas. Isso exato, mudou muita coisa no Brasil, foi um grande avanço. sim, Um grande avanço no setor econômico saiu dessa proposta aqui, dessa associação comercial. que é o simples, Muitas outras coisas que a gente exato, pode falar um dia inteiro da Associação Comercial de São Paulo. que bom, muito obrigada. Eu que te agradeço e todos os nossos amigos aqui da Associação Comercial de São Paulo. Obrigada pela audiência e até a próxima.